Em audiência com o ministro de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Agricultoras Familiares, CONTAG, apresentou um relatório que identifica problemas no cadastro da agricultura familiar, o CAF. E para falar sobre esses problemas e também propostas para resolver, vamos falar com a Vânia Marques Pinto, secretária de Política Agrícola da CONTAG. Oi, Vânia, bom dia, seja muito bem-vinda ao Agromanhã. Olá, bom dia. Vânia, o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF, é um instrumento que identifica e também qualifica o público beneficiário da Política Nacional da Agricultura Familiar, bem como empreendimentos, cooperativas, associações rurais. Quais são as dificuldades que o agricultor familiar enfrenta hoje com o CAF? Bem, na realidade, essas dificuldades, elas acontecem desde o ano passado, por volta de 6 meses, a partir do mês de junho, quando se iniciou o processo de transição da DAP para o CAF, porque o sistema rodava na mesma plataforma, então já vinha apresentando lentidões. A partir do momento que suspendeu a emissão de DAP, ficou apenas o CAF, esses problemas aumentaram, eles aumentaram consideravelmente. Então, desde o ano passado, que a agricultura familiar vem enfrentando dificuldade porque o sistema ele está dificultando o processo de operacionalização da emissão dos CAFs. Então, os órgãos emissores, no nosso caso, que são os sindicatos que são ligados a nós, a nossa CONTAG, eles têm dificuldade de conseguir acessar essa plataforma. Então, esse acúmulo, né, de problemas vem desde o ano passado. E hoje a gente continua com esse problema de sistema, de que as pessoas não conseguem, né, os emissores não conseguem emitir o CAF, dado ao problema do próprio sistema, que apresenta lentidão, apresenta algumas travas, dentre outras questões que a gente considera que são questões mais ligadas à legislação, a questões políticas, e aí eu vou citar como, por exemplo, a DAP era possível que o assessor, que o agricultor acessasse a emissão da sua DAP com a declaração de posse. Com o CAF, a legislação não identificou isso, a gente também já apresentou como medida necessária voltar a acessar a emissão de posse, porque se não aceitar, vários agricultores e agricultoras vão se desenquadrar dessa condição de agricultor familiar, e a gente sabe que no Brasil a gente tem uma questão fundiária muito complexa e muitos agricultores não têm outros documentos além da declaração de posse. Então, esses são alguns dos problemas que os agricultores e agricultoras vêm enfrentando hoje, mas o maior problema se dá a lentidão do sistema e também alguns momentos que o sistema trava e não consegue fazer a emissão do CAF. Mas isso já vem, é um acúmulo que já vem desde o ano passado com o processo de transição. Agora, Vânia, com esses entraves, né, sem a efetividade do CAF, quais serviços o agricultor pode deixar de ter acesso, por exemplo? E sem a possibilidade de emissão do CAF, o agricultor ele deixa de acessar políticas públicas fundamentais, como, por exemplo, o Garantia Safra, que tem um período para que o agricultor possa fazer a sua adesão, outras políticas de crédito também, todas as políticas ligadas ao PRONAF, o agricultor ele deixa de acessar se ele não tiver uma DAP válida ou se ele não tiver um CAF. Agora, essa reunião com o ministro, essa audiência com o ministro, já houve algum posicionamento, já houve alguma resposta por parte do governo? Nós, na nossa audiência com o ministro, a gente apresentou todos os problemas que nós conseguimos identificar, inclusive problemas que eu não citei aqui, porque a gente não haveria tempo para poder listar todos eles, que vai desde o sistema até as questões mais políticas, e como solução, nós apresentamos uma solução imediata, nós apresentamos a perspectiva de que o governo ele amplie a validade das DAPs que estão a vencer, as DAPs vencidas e as DAPs que estão a vencer por um período de 1 ano, porque nesse período os agricultores vão conseguir acessar a safra 2023-2024 sem grandes dificuldades, acessar essas políticas públicas, porque ele vai ter esse período de prorrogação de uma DAP que ele já possui, e nesse período o sistema seria normalizado e os problemas seriam resolvidos. Essa foi a nossa apresentação de proposta para o Ministério. O ministro Paulo Teixeira ele se sentiu muito sensibilizado, ele falou que vai procurar resolver as situações relacionadas ao CAF, e a gente aguarda que ainda nessa semana a gente tenha um posicionamento do Ministério, porque o que ele precisa ver é como que garante
a funcionabilidade do CAF. Então, como também ele está chegando agora nesse processo de transição, ele está averiguando todas as situações que são possíveis de serem encaminhadas dentro do que foi apresentado pela CONTAG. Então, a gente aguarda que nessa semana a gente ainda tenha uma resposta do Ministério em relação. Caiu a conexão aqui com a Vânia. Bom, a Vânia estava falando há pouco sobre a CONTAG, que apresentou um relatório sobre problemas do CAF. Ela voltou aqui, mas rapidamente, só para a gente se despedir. Vânia, a gente está de portas abertas sempre a ouvir a CONTAG. O que vocês tiverem de informação para a gente em relação às respostas e também os pedidos que vocês estão fazendo ao governo, principalmente nesse momento de transição, em que vocês apresentaram vários pontos neste relatório, nessa audiência com o ministro do Desenvolvimento, você traz para a gente vai sempre ouvir vocês para a gente entender melhor como é que está caminhando essa questão para o nosso agricultor familiar. Muito obrigado pelas suas informações. Por nada.